E aí, dona Elaine, tudo certo? Tá me escutando? Tô sim. Que bom. O Lorenzo. Bem-vindos de volta. Já vamos retomar. Só esperar o Ok. pessoal conectar. Cadê a Maria Ismênia? Daniela está tão assustada ali. O que aconteceu, Daniela? Nada, professor. Está com uma cara assustada aqui. Meu Deus, que... Olhando que eu olho ali, eu falo, meu Deus, o que é isso, né? Até a maldade que a gente, Verdade. né, amiga? Dá um desespero. Nem me fale. que Eu desespero. tô aqui dividindo entre brother e aula. Ih, bro... Meu Deus, senão isso vai parar com isso. E, professor, eliminação hoje, eu não posso perder. Termina logo essa aula. Professor, termina essa aula logo, a gente quer assistir. Vou continuar oculta aqui. Como é que é o oculto, gente? Porque eu acho que estão assustando, né? Eu vou descobrir porque eu não sei mexer nisso. Com a câmera oculta, você tem uma barrinha, É, ó, interromper vídeo e desativar o som. Você põe lá no cantinho. Tá stop no teu vídeo, canto esquerdo. tá em inglês. Mute. E está... Agora deu. Obrigado. Nada. Beleza? Então vamos continuar Beleza. aqui. Pessoal, granulações tóxicas e vacuolização. Eu vou mandar para vocês as fotinhos já, ó. Eu vou copiar elas, as duas aqui, e já ponho no WhatsApp para vocês saberem. Então, a primeira é a granulação tóxica e depois a vacuolização, ok? Professor, tem mais uma dúvida aqui. Pode falar. Que lâmina que você estava referindo para a gente fazer o exercício para a semana que vem? Eu coloquei as lâminas lá Aonde? no AVA. Ó, vou mostrar para Sério? vocês. Eu estou achando que... eu não sei se tem uma diferença, porque o meu eu sou de sexto período. Às vezes eu vejo alguma coisa diferente no AVA em relação à pessoa de sétimo período. Não Até é, data, horário. não é. O problema é o seguinte: Ah, teve um problema no meu AVA que ele está totalmente errado ali. Então, o professor William vai ajustar amanhã de manhã Ah, e entendi. mandar para vocês de outras formas. Ele só pediu para não usar o Classroom, até para não viciar vocês e não mal acostumar. Então, deixar lá no AVA e deixar as coisas lá da maneira como elas devem ser na instituição. Se puder enviar pelo WhatsApp também essas lâminas, professor, que eu também não achei. É só eu achar todas as imagens que eu já encaminho para vocês. Beleza. Tá. Beleza? Então, pessoal, voltando lá para as granulações tóxicas e vacuolização. A granulação tóxica, basicamente, você tem a liberação de substâncias que vão combater principalmente bactérias. Então, quando você tem lá uma infecção bacteriana, você tem granulação tóxica. Vacuolização é um pouquinho mais
geral, assim, você pode ter tanto restos celulares quanto bactérias e até mesmo capsídeos virais que fazem esses vacúolos. Esses vacúolos aqui nada mais são do que material fagocítico. Então, fagocitou alguma coisa e tá presente. Em um outro caso, essas vacuolizações podem ser acúmulo de gordura, mas é um caso bem raro e já é uma indicação de doença mieloproliferativa, beleza? Mas se vocês têm lá um paciente que tem a suspeita de infecção, possivelmente isso é uma infecção bacteriana. Ok? Vamos para frente. Monocitose. Pessoal, quando vocês fizeram patologia, alguém falou para vocês disso aqui, ó, fase de convalescença da doença? Acho que não. Não. Não, porque é um termo de semiologia médica. O que é convalescença? Convalescença é quando o paciente ele estava assim, em estado bom e ele está piorando, ele está evoluindo de forma negativa. Então, quando ele está ficando ruim, ou como o pessoal do interior gosta de falar, fica arruinado. Então, fase de convalescência, o paciente está piorando na doença, está piorando. Olá, ó. Lactentes costumam apresentar neutrofilia e monocitose em infecções. Então, quando você avalia o lactente, lá, a criança de até 6 meses, ela vai ter uma quantidade muito grande de monócitos, se comparados a um adulto. E daí vocês têm que ter o parâmetro. Por isso que é muito importante, lá no equipamento, vocês carregarem junto da amostra todas as informações pré-clínicas, principalmente a idade e o perfil do paciente. E também se faz uso de alguma medicação. Então, até no hemograma que eu coloquei para vocês aqui de exemplo, eu tenho lá, ó, os comentários. Ele foi medicado com Novalgina e Tilenol. Beleza? Então, é importante ter essas informações, porque isso aqui pode gerar. Alguns casos que é bom tá esperto numa monocitose. Mononucleose infecciosa em pacientes jovens, pacientes com idades entre 12 e 35 anos, geralmente na fase ali de 20 até 30 anos, na fase do pega tudo, né? Que é uma doença transmitida pelo beijo. Então vai na balada e beija todo mundo, acaba adquirindo mononucleose, e isso impacta no hemograma, vai aumentar o número de monócitos. A mononucleose é uma doença agressiva, muitas vezes assintomática, mas ela deve ser tratada. Se ela for maltratada, você pode ter um comprometimento hepatocelular muito grande no futuro. Então é bom estar atento. A tuberculose, naqueles pacientes que já têm uma imunidade comprometida, e os casos de endocardite. O que é uma endocardite subaguda? Endocardite é quando o paciente tem lá um tratamento dentário ou tem um problema dentário, ele acaba tendo contato com uma quantidade de bactérias muito grande que acaba entrando pela gengiva e cai na circulação. E essas bactérias geralmente vão parar lá na válvula cardíaca e vão fazer uma endocardite. Esse é o caso de endocardite bacteriana. E por que é subaguda? Porque o paciente ele faz episódios de febre e episódios de convalescença. Então, num dia ele está muito mal, no outro dia ele está bem. E não se sabe bem por quê. Isso pode ser uma endocardite subaguda e deve ser investigado. Um dos sinais da endocardite é a monocitose. No caso das endocardites virais, que são raras, mas acontecem. Teve até um jogador de futebol aí no ano 2015 que desenvolveu uma endocardite viral e precisou de um atendimento bem rápido. Como o médico do clube era cardiologista, ele entendeu os sinais e sintomas e acabou acompanhando melhor o paciente. Mas a questão da endocardite é quando o paciente chega lá achando que está infartando, mas não tem indicadores de infarto agudo e tem um quadro do hemograma com uma monocitose
relativamente elevada. O que seria uma monocitose? Seria contar lá 12 a 15 monócitos em 100. Então, você teria lá 15% de monocitose e você ter um aumento de mais de 400 por milímetro cúbico. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia. E também se pode ter aumento na síndrome mielodisplásica. Mieloma múltiplo, também você pode ter a monocitose. Tem que ficar atento se o paciente está fazendo esse quadro. Monócitos linfócitos atípicos. Então, você tem lá os monócitos linfócitos atípicos, quando vocês têm infecções virais, infecções bacterianas, tem reações a tratamentos, quando eu falo drogas aqui, são tratamentos, tá? Não é a droga de abuso. Principalmente quando o paciente precisa fazer uso de soro. Agora, nesse caso da Covid-19, que eles estão tratando pacientes em fase aguda da doença, com soro, com plasma, de pacientes que tiveram uma cura da Covid. Então, o paciente pode ter uma reação e pode fazer uma liberação desses linfócitos atípicos e monócitos. Então, eles podem figurar. Aqui tem alguns tipos, ó, o monócito atípico, todo vaporizado, com o núcleo meio deformado, os linfócitos muito corados, em formas estranhas. Isso quer dizer um linfócito monócito atípico. E a atipia, muitas vezes nos equipamentos americanos, não nos europeus, ele vai sair com o indicativo lá no aparelho de variant lymphocyte. Esse variant lymphocyte nada mais é do que linfócito atípico. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele vai bloquear o número de linfócitos. Então, ele não vai liberar o número de linfócitos. Se precisa lá de uma senha ou de alguma outra operação para ele liberar o número de linfócitos, visto que ele conta essas células, mas ele diz que a maioria das células tem essa atipia e ele acaba travando os linfócitos. Então, você olha lá no padrão do hemograma, eles saem os outros parâmetros, principalmente de neutrófilo, de eosinófilo, e você vai ver de linfócito e monócito está travado. Dá uma olhada lá. Questão da eosinofilia e eosinopenia. Eosinofilia, indicação de parasitas ou alergia. Também tem que referir ao quadro clínico do paciente. Pacientes jovens, que podem ser uma alergia. Pacientes infantis, crianças de 2 até 7 anos, pode ser doenças parasitárias, o oxyurus e o Ascaris lumbricoides. Em pacientes mais velhos, se você tiver uma eosinofilia, pode ser uma evolução de uma doença autoimune, pode ser uma vasculite ou pode ser uma doença de Hodgkin, que é uma doença dos linfonodos. Então, tem que estar esperto para que você não tenha um erro de interpretação disso. Mas é claro que vocês não vão que é fazer uma vasculite? Oi? O que é uma vasculite? Vasculite é inflamação dos vasos. Dos vasos. Tá. Geralmente você tem vasculite de membro inferior. Então, um paciente lá que já tem uma morbidade, hipertensão ou trombose, já teve trombose, ele pode fazer uma vasculite. Pode ser uma infecção de bactérias, geralmente Staphylococcus aureus, que gera Erisipela, ou outros, por exemplo, Streptococcus também, que pode cometer lá vasos linfáticos e você vai fazer uma linfangite. Você vai ter uma infecção em vasos que geram essa alteração do hemograma. Respondi? Ok. Beleza. Obrigada. Tem um caso aqui que vai ser específico, que vai ser a síndrome hipereosinofílica. A síndrome hipereosinofílica, ela não é uma realidade do nosso meio. Geralmente, isso acontece lá em países europeus, principalmente nos países nórdicos,
e onde o perfil genético da população é muito limitado. Então, pode acontecer eles terem lá uma reação genética, uma predisposição genética para ter quantidades aumentadas de eosinófilos. E no caso da eosinopenia, quando você reduz o número de eosinófilos, o mais comum é estresse fisiológico, seja por regime alimentar, seja por estafa, seja por estresse emocional, e isso pode gerar estresse fisiológico que faz eosinopenia. Se você fizer uma eosinopenia, você fica predisposto a ter infecções parasitárias, principalmente de parasitas simples que são veiculados pela água. Daí vem aí uma infecção por entamoeba histolítica, Iodomema butili, Giardia lamblia. E onde que você adquire isso? Na água que você consome, na piscina onde você vai nadar, ou no rio que você vai nadar. Então, você pode ter essas infecções. E outro ponto também é o uso de corticoide. Muitos pacientes fazem uso de corticoide e têm eosinopenia, desculpa. Tem que saber por que está fazendo o uso do corticoide e qual que vai ser o tempo. Beleza? O resultado da redução. Se eu tenho uma neutropenia, pode ser uma benigna de distribuição, quer dizer que está reduzindo o número de neutrófilos presentes naquela infecção. Não tem a necessidade de ter essa quantidade, então quer dizer que a infecção já está sendo debelada, você está conseguindo combater a infecção. Pode ser por uso de drogas, principalmente de algumas drogas de controle de humor e de quimioterápicos. Pode ser também por infecções virais, principalmente a dengue faz uma neutropenia importante quando faz as crises de febre. Pode ser por processo inflamatório extenso, por isso até eu fiz aquela primeira aula sobre o processo inflamatório. E doenças autoimunes. Essas questões de deficiência de vitamina B12, elas podem acontecer, mas são mais raras. Isso vai impactar mais na série vermelha do que na série branca. E a linfopenia, geralmente por estresse e por infecções bacterianas. Então, o que vai acontecer? Como a contagem diferencial dos leucócitos ela é expressa em porcentagem, quando você aumenta muito uma porcentagem de um elemento, você acaba reduzindo de outro elemento. E isso impacta numa contagem global. Então, quando você faz lá um aumento muito importante de neutrófilos, consequentemente, você vai reduzir os seus linfócitos a níveis que podem indicar uma linfopenia. Ou então, aqueles pacientes que fazem tratamento quimioterápico para combate do câncer e também aqueles pacientes que são soropositivos. Quando eu falo soropositivo, pessoal, você tem que ter na cabeça que não é só HIV. Você tem o soropositivo que pode ser o HTLV, que é um pouquinho diferente, mas tem sintomatologias parecidas com a AIDS. Só que ele pode evoluir para um câncer, que é o linfoma. Ok? E para uma boa interpretação do leucograma, você tem que avaliar os leucócitos totais, valores absolutos, não as porcentagens. Daí que vem a importância de entender aqueles gráficos lá de dispersão, entender bem por que está acontecendo um desvio nuclear à esquerda, ver essas alterações morfológicas, então pegar a lâmina e procurar na lâmina o que está alterado, e fazer um acompanhamento evolutivo. Se o paciente for internado, isso é fácil. Hoje, a partir dessa quarentena, nós vamos passar por uma alteração desses processos de acompanhamento em saúde. Então, o paciente muitas vezes vai fazer um nosocômio residencial, que é a palavra bonita para dizer que o cara vai ser tratado em casa. Ele não vai ficar internado no hospital, mas sim vai ficar internado em casa. E daí estão
vão elaborar protocolos para fazer isso. Um desses protocolos é fazer essas coletas diárias de hemograma, até mesmo para saber a condição do paciente. Beleza? E um único ponto que eu queria deixar para vocês aqui, para vocês evitarem cair nesse jargão médico, é que o jargão médico, ele muitas vezes fala assim, leucopenia. O que quer dizer leucopenia? Reduziu o leucócito. Reduziu qual leucócito, em qual condição, por quê? Então, é a mesma coisa que falar assim, a parede é branca. Mas qual parede, em qual situação, você tem que definir melhor. O que você está querendo explicar com esse termo? Então, evitem esse termo e cuidado para não cair no vício, porque vocês vão conviver com médico, e médico adora falar assim, esse paciente aqui estava com uma leucocitose, agora já está com uma leucopenia. Ele deve ter feito alguma desnutrição, deve ter feito algum comprometimento. Então, fiquem atentos a isso. Beleza? Pessoal, o caso clínico que eu passei para vocês lá, ele é um caso clínico embasado em outros estudos a respeito dos corantes. Então, por isso que vocês vão ter lá as lâminas, vou até colocar uma lâmina aqui para vocês, bem definidas, com o corpúsculo de Dowle lá. Para quem não conhece o corpúsculo de Dowle, vou colocar aqui. O corpúsculo de Dowle é um anelzinho azul claro que se forma no citoplasma dos neutrófilos, mas geralmente você consegue ver bem ele em bastonete. Então você vê lá uma porçãozinha azul clarinha, pode ser o indicativo dele. Por isso que você não pode fazer lá o panótico. O ideal é que se você tem um hemograma que desconfie de uma infecção, fazer o Greenwald-Ginsa. O Greenwald-Ginsa que ele vai identificar essas alterações. Panótico, para você identificar granulação tóxica, vacuolização, é difícil, tem que ter um olho muito treinado. O que acontece? Muitas vezes você vai fazer o panótico, olha problemas ali na lâmina e pode fazer outra lâmina. É uma maneira de você trabalhar. Mas fiquem atentos a isso. Beleza? Dúvidas? Não. Não? Pessoal, eu queria fazer uma pergunta. As aulas estão ficando muito compridas porque eu estava lendo lá um artigo sobre ensino à distância, diz que o ideal é ter uma aula de no máximo 45 minutos. Achei que a última que você postou ficou um pouco longa, assim. Tava ruim de prestar atenção no final já. A aula 9? É. Que na aula 9 eu estava empolgado, eu queria colocar muita coisa, mas eu também achei ruim. Desliga o botão aí, quando ficar empolgado. Desliga o botão e faz gelo. Pisa no freio, faz qualquer coisa. Olha, cuidado, hein? Eu reduzo a aula, aumento o número de exercícios. Não, pessoal? Não, pelo Deus me amor de livre. Deus. A gente já Não. tem muita coisa. Já? Não, para, que só o TCC já está consumindo a gente nessa quarentena e nesse semestre também. Olha só. TCC, relatório de estágio, PIB. Aí tudo esse monte de atividade toda semana é muita coisa. Pois é. Pois é, presencial a gente nem tem tudo isso, prof. Para que ficar tanto assim? É conteúdo, é exercício, é conteúdo, é exercício. Passa só as aulas, quando a gente der, a gente vê. E as atividades deixa pelo menos uma vez por mês só. Eu consegui muitas atividades, dá 15 dias para vocês fazerem. Mas aí eu fui ver, já mexeram lá no AVA. Vocês viram que o AVA está todo bagunçado, né? Tá. Até uma reunião agora com o William antes de vocês, por isso que eu demorei a começar a aula, porque ele não entendia qual era o problema. Daí eu falei para ele, olha, entre como aluno na disciplina e veja o que está acontecendo. Ele entrou e falou,
aconteceu alguma coisa, que eles fizeram um backup ou mudaram a tua disciplina, e tinha uma disciplina ali que nem era para existir. Tinha alguns alunos da noite e da manhã, do 6º período, que estavam em uma outra turma, que eles abriram e fecharam, e a gente não sabia por quê. E amanhã a gente vai tentar corrigir isso, tá? Notando essa diferença, pessoal, eu vou mudar um pouquinho a tônica das aulas e vou pedir para vocês participarem mais dos fóruns. Então, eu vou abrir o fórum lá no dia da aula, mas também eu vou mandar no dia a mesma pergunta no WhatsApp. E daí, se vocês responderem por WhatsApp, vai ser pergunta pequena, como foi de hoje lá, sobre granulação tóxica. Qual é o indicativo? Vai ser Eu nem respondi aquilo, prof. mas fique tranquilo. E os arquivos que eu coloco aquilo para vocês terem material para estudar. Não é obrigatório. Por exemplo, nessa aula agora eu coloquei lá a questão da malária, a questão da mononucleose. A mononucleose eu vou falar quando eu falar doenças diagnosticadas por testes imunes. Mas não é obrigatório vocês lerem o artigo. É só mais uma questão de curiosidade. Professor, quando você for postar as aulas, você podia postar em PDF, né? Não em PowerPoint. Tem uns lugares que não abre, o meu celular mesmo não abre. Ah, tá. Isso eu não sabia, Bruna. Geralmente eu faço algumas gravações dos slides ali, coloco um GIF. Mas tudo bem, eu posso salvar das duas formas. Uhum. E outra coisa, eu não sei se o William te passou, mas tinha sido combinado que o fórum mesmo ia ser usado somente para presença. Eu vi que o professor colocou uns negócios lá, umas perguntas, no fórum mesmo. E não, tipo, na área de atividade, sabe? Então, essa foi isso que outra coisa. Porque quem entrou em contato comigo foi lá da sala dos professores e me deram essa orientação. Falou assim, que você tem que fazer uma atividade com a turma no fórum. Tanto que tá lá, atividades em fórum. Era só chamada. Daí, hoje eu entendi, hoje eu expliquei para o William e depois ele me passou essa informação. Não, é só para chamada e as atividades nas atividades. Isso. Foi combinado na reunião dos representantes, que ia ficar mais fácil e ia ficar menos perdido. Assim. Já tá bem ruim de se achar lá com aquele monte de coisa. Professor, eu até mandei uma mensagem no grupo, coloquei assim, eu sou teimosa, né? Eu não sei se foi ou não foi. De qualquer forma, eu coloquei na Ava, no Ava, coloquei na Gmail, e também mando para outro Classroom, se precisar. Não, é isso que é o problema. Daí eu estava tentando usar o Classroom e justificar para o William. Só que o William estava com uma demanda muito grande de trabalho, como todos os professores estamos, e vocês também estão sobrecarregados, a gente não conseguia se achar. Ele falou, se você fizer pelo Classroom, se der algum problema, eu não posso te ajudar. E também não é o método da Uniandrade. Então vamos tentar focar no método da Uniandrade para nós podermos fazer uma coisa padronizada. Isso incluindo o Gmail ou não? Não, o grupo? O e-mail você pode mandar. Só Ava mesmo. Só o Ava e o Classroom. Então nós vamos trabalhar com 3 ferramentas basicamente. O Zoom ou o Skype, eu vou tentar fazer um método de Skype aí, passar para vocês o tutorial do Skype. O WhatsApp, que vai ser a nossa comunicação rápida, e o Ava, que vai ser a comunicação oficial, onde vocês vão postar as atividades, onde vocês vão pegar o material. Mas eu me comprometo com vocês a disponibilizar o material tanto no WhatsApp quanto no Ava. Tá. Fechou? Fechou. Quem que vai ser eliminado aí do Big Brother? Pois é, agora a gente quer ir assistir. Big Brother. Olha, que tem TCC para fazer, né? Mas tudo bem. Terça-feira. Não, mas esse horário já é para dormir. Não dá mais para ver nada, prof. Você vai dormir. Dá sim, dá para assistir Big Brother. Então, tá bom. Beleza, pessoal? Eu gravei essa nossa reunião também. E daí vou postar esse videozinho lá. Tá bom.